Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Virgem, para a área romântica dos virginianos, de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroT.com. Vamos começar aqui com o Monólogo, o oráculo da Lua. O que é que a gente tem para os virginianos? Você está muito perto de alcançar seu objetivo, lua gibosa. A lua que antecede a lua cheia. Não lembro em que fase a gente tá, mas eu acho que a gente tá perto da lua cheia. Me lembro certinho. Vejam aí quando vocês estão assistindo esse vídeo, se tá próximo de uma lua cheia. Aqui com o oráculo da deusa tríplice temos o útero fértil, que corresponde ao arcano da roda da fortuna. A roda da fortuna é um arcano que fala assim de uma movimentação no seu entorno, oportunidades chegando, mudanças, reviravoltas. Eu vejo vocês acessando algo aqui. Talvez num lugar com bastante gente, vocês conhecendo alguém ou acontecendo alguma coisa específica. Vamos entender um pouco melhor aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais. Anjo guardião, você não está sozinho. Seja lá o que acontece aqui, é muito guiado espiritualmente. Vamos ver como vai estar a energia de vocês com o tarô mitológico. A temperança. A temperança com a roda da fortuna aqui tá me dando essa ideia de que algo estava sendo preparado, chega até vocês, assim. Tem algo que vai acontecer, mas só no tempo certo. Tem um tempo certo para acontecer, sabe? Vamos ver aqui com o tarô dos momentos místicos. O que mais a gente tem para os virginianos? De Sol, Lua, Vênus e Ascendente. 6 de ouros, o imperador, 4 de espadas, 2 de copas, rei de espadas, 3 de copas, rainha de copas e a lua. Vamos por partes. Para os virginianos solteiros, eu vejo aqui que vocês falaram para si mesmos que vocês determinaram algumas regras, alguns critérios muito específicos para esse momento da vida de vocês. Então, assim, eu só vou me relacionar de novo quando tiver XYZ.
quando a minha vida estiver de tal maneira, quando eu encontrar uma pessoa de tal maneira. Então, assim, vocês talvez no passado tivessem um pouco mais de pressa, de disposição mesmo para se relacionar, para ir descobrindo à medida que vai conhecendo a pessoa. Só que à medida que vocês foram vivendo, né, se relacionando com as pessoas, vocês entenderam que assim, não é tudo que vale a pena, que às vezes é melhor a gente esperar um pouco mais, conhecer um pouco mais, melhor. Só que eu vejo que aparece uma pessoa que chama muito a atenção de vocês. E aí, ao mesmo tempo que existe uma certa tendência de vocês se entregarem muito, porque vocês estão abertos nesse momento, existe uma certa rigidez, assim. Existe vocês um pouco restritivos com relação a essa pessoa que surge. De repente, assim, não dá muita bola para essa situação, porque, não é o que eu quero para minha vida agora. Vocês estão numa vibe assim mais de curtir, de aproveitar, né? De ter algumas experiências do que realmente de se investir numa relação. Só que essa pessoa, ela se destaca muito para vocês. Ela chega como alguém muito inteligente, uma pessoa também muito centrada, muito correta, talvez até assim, bastante regrada também, de alguma forma. E isso traz para vocês uma sensação assim de match perfeito, né? Assim, de par ideal, de vocês se encaixarem muito bem. E desperta essa vontade de se abrir e tal. Só que aqui pede para ter um pouco de cuidado com as ilusões. Tanto assim, ilusões em função dessas regras que você criou para si, sabe? Porque essas regras não querem dizer nada. Porque é como a gente viu aqui, as coisas têm um tempo para acontecer. E às vezes esse tempo não é o que a gente determinou para si. E aí a gente precisa ter também essa flexibilidade, essa humildade de entender que o tempo das coisas não é o tempo da nossa cabeça, né? Aí quando eu digo assim, essas regras não querem dizer nada, não é no sentido que você não tem que ter seus critérios, é só no sentido de que, assim, de que precisa ter um certo nível de flexibilidade, entendeu? Pode ser uma pessoa de signo de ar, tá? Para alguns aqui, ou de água, mais forte de ar. Para quem está numa relação, essa relação, ela pode ter dado uma esfriada, vocês podem ter tido um certo distanciamento, mesmo continuando juntos, né? Eu digo assim, um distanciamento mental, ou emocional, ou da rotina mesmo, mas aqui muito relacionado com um certo rigor, com um lado controlador de uma das partes. E porque assim,
vocês querem reciprocidade, vocês querem equilíbrio, vocês querem uma troca justa. E tem hora que, por exemplo, a outra parte não tá tão comprometida ali com a relação, com a situação, no sentido de fazer seus combinados, de deixar as coisas tranquilas para vocês, né? É aquela história do combinado não sai caro. Quando um lado começa a não querer cumprir os combinados, a ficar meio desleixado nesse ponto, o outro lado tem uma tendência de cobrar, de querer controlar, de às vezes assumir a questão, porque às vezes precisa mesmo, né? Só que isso vai atrapalhando a relação, né? Porque não é pra ter alguém que manda e alguém que obedece. É pra ser uma parceria. E aí você foi entendendo que era necessário, seja você ou a outra pessoa, né? Quem estava nessa posição mais de controle, de cobrança, entendeu que não é por aí. E aí deu uma afastada da situação, assim. Refreou um pouco essa atitude mais controladora. Só que aqui, assim, se vocês entendem que essa pessoa vale a pena, que vocês realmente são compatíveis, vocês precisam ter uma conversa, assim, muito de coração aberto. Uma conversa, assim, muito madura, com muita amorosidade, com muito cuidado. Não é uma conversa de acusações. Então, assim, como é que a gente tem esse tipo de conversa, né? A gente precisa considerar primeiro o que a gente sentiu. E não é assim, você fez com que eu me sentisse assim. Não. Aí você já tá acusando a pessoa. É dizer assim, quando você faz isso, eu me sinto dessa maneira. Quando você fala aquilo, eu me sinto de tal maneira. E explicar realmente como você se sente. Porque às vezes você mesmo reconhece que parte do que você sente, digamos assim, não é culpa da pessoa, entendeu? Então, às vezes aquilo ativa um gatilho, dispara um gatilho de uma outra situação. Então, por exemplo, aqui uma pessoa que está muito habituada a resolver tudo, a lidar com tudo, quando a outra pessoa para de fazer as coisas, de cumprir os combinados, essa pessoa vai ter uma postura de assumir. Só que vai ficar muito pesado para ela, vai trazer, reforçar o desequilíbrio da relação. Então, às vezes a gente age de forma instintiva mesmo. Só que depois que a gente percebe que a gente agiu de forma instintiva e que aquilo ali não foi tão interessante para aquela situação, a gente faz uma reflexão, a gente pode levar a questão para o parceiro, conversar, dialogar, tentar entender o que é que dá para fazer para melhorar a situação. Aí aqui o conselho principal é reflita, trate isso na terapia. Primeiro, assim, acalme os seus sentimentos antes de conversar, porque essa conversa precisa ser muito madura, muito bem estruturada, muito cuidadosa, para não virar uma briga. Às vezes não virar uma briga, porque talvez vocês não sejam do tipo assim de brigar, mas dependendo de como a gente fala, a outra pessoa vai ficar muito na defensiva, a outra pessoa vai se esfriar mais. Então, assim, é mais nesse sentido. Aí tem um terceiro cenário aqui,
de um casal que passou por um afastamento. Porque as coisas não estavam muito equilibradas. Houve um afastamento, mas existe um desejo muito forte de retomar essa relação. Só que aqui eu sinto que ou vocês ou a outra parte já não estão mais sozinhos. Então, assim, já tem outras pessoas envolvidas nessa relação. E aí é que vale a pena uma conversa, mas essa conversa você precisa estar muito com os pezinhos no chão, assim, aberta a ouvir, colocando esse amor, esse cuidado, mas assim, sem se iludir, sabe? É uma conversa que precisa ter bastante verdade. Vamos ver aqui com o oráculo do espírito animal as energias dessa pessoa com quem vocês se relacionam ou que tá chegando na vida de vocês. Vamos ver aqui o que é que a gente tem. Só mais uma coisa pra quem tá solteiro. Eu falei que vocês estão num momento assim muito de aproveitar. E é bem forte isso aqui. Não só no sentido de ficar com as pessoas e tal, mas de fazer coisas que vocês gostam. De sair com os amigos, de fazer atividades que dão prazer pra vocês, que são gostosas pra vocês, sabe? Aqui vamos ver quem é essa pessoa. Como ela te enxerga e como ela se sente com relação a você. Tá, como ela se sente? Ela se sente muito atraída. Então, pra quem é um parceiro, alguém que você já conhece, essa pessoa tem... Vocês têm uma conexão, né, ali, a nível sexual muito forte. Essa pessoa, ela pode ser um pouco mais jovem do que vocês. E talvez alguns aqui não estejam muito acostumados, assim, não tenham muito esse hábito de se relacionar com pessoas mais novas. É uma pessoa que ela pode transmitir até um certo ar de inocência à primeira vista. Mas não é. É uma pessoa, assim, que tem uma profunda sabedoria, sabe? Então, mesmo que ela seja mais nova, ela não é bobinha, ela não é imatura. Ela pode até parecer meio bobinha, mas não é. E como ela te vê, né? Ela te vê como alguém meio assim galanteador, meio paquerador, assim. Uma pessoa que chama muita atenção dos outros, mas que nesse momento realmente, assim, não tá se prendendo a ninguém. Porque o beija-flor, ele vai numa flor, vai noutra, e ele é rápido, né? Ele não fica muito tempo parado num lugar. E tem essa coisa da beleza também, é um pássaro que chama muita atenção, que é muito bonito, mas dá uma bitoquinha aqui e uma bitoquinha ali. Ai, ai. Pra finalizar, vamos tirar algumas cartinhas de oráculos aqui. Achei a leitura de vocês bem interessante, assim, bem... assim, com mensagens para grupos diferentes, né?
e bem otimista no geral. Sim, para quem quiser uma leitura direcionada especificamente para sua energia, as informações estão na descrição do vídeo. Com o oráculo da criança interior veio seja decidido. Eu sou o líder da minha vida. Assim, tanto para quem está considerando a reconciliação, quanto para quem tá solteiro, quanto para quem tá numa relação, as coisas aqui vão depender muito da maneira como você age. É uma carta que vem lembrar da sua participação no destino, digamos assim. Então, existem coisas, por exemplo, o fato de alguém se apresentar na sua vida pode até ser, de certo modo, predestinado, mas o que você faz com isso é a parte que te cabe. Você escolhe se você dá uma chance para isso, se você quer conhecer, de que modo isso vai acontecer. Vamos ver aqui uma cartinha também com o oráculo da mulher em total controle de si mesma. Veio aqui a Irmandade da Reciprocidade. Essa leitura, ela trouxe muito esse elemento da troca justa, da reciprocidade. E ela fala sobre a gente cultivar relações equilibradas no geral da nossa vida, né? Para além das questões românticas. Quando a gente tá caminhando nessa direção da reciprocidade, a gente estabelece isso como uma regra geral para nossa vida. Então, a gente não aceita a falta de reciprocidade nas amizades, no trabalho e nas relações românticas. Tem uma coisa aqui de vocês sendo mais coerentes com relação a essa questão da reciprocidade, assim. Vocês levando isso realmente para todas as áreas da vida de vocês. E conseguindo bancar, assim, conseguindo sustentar, sabe? Esse modo de viver, de encarar as coisas. Então é isso, virginianos, espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com.